E vamos então começar aqui a nossa apresentação do capítulo 8, Organização de Serviços. Antes da gente entrar no capítulo, gente, na semana passada a gente falou sobre os 8 anos do Emmanuel, que tinha ficado nas zonas inferiores. E hoje, nesse capítulo, também a gente tem algumas questões de tempo, que é o tempo que o Lísias está em nosso lar, 40 anos, e o tempo que o governador está liderando o nosso lar. Então, para a gente poder entender um pouco essa questão de tempo, eu trouxe algumas coisas que a gente tem que entender. Primeiro que tempo é uma coisa muito relativa. Espiritualmente falando, para cada um sente o tempo de forma diferente. Então, eu trouxe 2 letras de música para a gente ver isso. A primeira é a música do Roberto Carlos, Força Estranha, que ele diz: eu vi a mulher preparando outra pessoa, e o tempo parou para eu olhar para aquela barriga. Estava numa sintonia legal, estava feliz, a mulher estava grávida. Então, para ele, o tempo estava tranquilo, né? O tempo parou para olhar, o tempo estava passando devagar para que tivesse a oportunidade de vivenciar aquilo. Aí depois tem O Tempo Não Para, do Cazuza, que ele diz: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Já nessa aqui, quem acompanha a letra do Cazuza, ela inteira, né, vai ver que ele está num momento bem complicado, né? Ele fala de várias coisas que estão acontecendo no Brasil, e ele gostaria que isso aí passasse o mais rápido possível. Mas embora ele fale que o tempo não para ele é como se o tempo estivesse passando muito devagar. Então, aí depois o Einstein vai nos dizer uma coisa sobre o tempo. A dilatação do tempo propõe que o intervalo de tempo marcado por um observador parado é maior que aquele marcado por alguém que se movimenta. Então, o que o Einstein quer dizer? Que quando a gente está parado, o tempo ele se prolonga mais do que alguém que está se movimentando. É como se o tempo se dilatasse. E se a gente for imaginar, então, que a gente, no corpo denso, a gente tem um tempo diferente, quando a gente está desencarnado, esse tempo ele também vai acabar mudando por essa forma de velocidade de partículas que a gente tem. E no questão 240 do Livro dos Espíritos, eles nos ensinam. Kardec pergunta: os espíritos compreendem a duração como nós? E a espiritualidade fala: não, e isso faz com que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. Agora temos que colocar alguns pontos aí, gente. A espiritualidade que está falando com Kardec é uma espiritualidade superior, bem mais elevada espiritualmente. No nosso lar, ele está muito próximo da Terra, ele está muito próximo do umbral, região densa. O tempo lá corre muito mais devagar. Então, corre mais ou menos igual ao nosso tempo. Não exatamente igual, mas mais ou menos igual. A Ivori quer colocar alguma coisa sobre essa questão do tempo. Na verdade, é complexo, tá, gente? Eu vou evitar de estar falando é complexo o tempo todo, mas é complexo. É complexo? E então não gostaria que ninguém ficasse perdido no sentido de nossa, eu imaginava outra coisa, achei que era de outro jeito, não tinha entendido assim, isso é normal. Não existem verdades absolutas, como a gente sempre diz, mas a física é nossa amigona para explicar para a gente um pouquinho sobre isso. Então, para quem já estudou essa questão de tempo e de velocidade, me perdoem até aqui os da exatas aqui que estão aqui no grupo, qualquer baboseira é só dar um toque aqui que eu não me incomodo, mas o exemplo é muito claro. Vamos supor que nós somos um carro em movimento. Pode polemizar, Nádia, daqui a pouquinho. Eu não sei se é a Nádia ou se é o Guilherme. Pode ser. Não, pode ser. Eu estou bem.
certeza, com certeza. A única coisa é o seguinte, vamos lá, para a gente tentar ser rápido e objetivo, apesar do nosso objetivo não ser rápido, mas vamos lá. Vamos supor que eu estou num carro, um carro normal, o que seria hoje um carro normal, não sei, nem entendo direitinho de carro, mas vamos lá, estou lá eu no meu golzinho, 1.0, andando a 70 quilômetros por hora numa estrada. Se para um carro do meu lado e que dá a impressão que ele está parado em relação a mim, que velocidade está esse carro? A mesma que eu. A mesma que eu, né? Se eu estou andando a 70 quilômetros, eu olho para o lado e o carro está ali do meu ladinho, enquanto eu continuo esse percurso, esse carro está com a mesma velocidade que eu. Mas vamos supor que esse carro é uma Ferrari, daquelas novinhas com uma aerodinâmica fantástica, etc., que o tiozinho só passou para fazer assim. E aí, então, para se manter nessa mesma velocidade que eu, ele tinha que estar com o pé bem fora do acelerador, enquanto eu estou lá meio que trocando marcha, bora lá, ele nem precisa fazer nada disso, porque o carro anda sozinho. Então, ele dá um suspirinho e, de repente, aquele carro, né? Vai embora. Para que esse carro ficasse parado do meu lado, ele precisou fazer algumas coisas. Ele precisou não pôr esse pé no acelerador, ele precisou sutilizar todos os seus movimentos, ele precisou ficar muito tranquilo para que ele não ultrapassasse rapidamente essa minha situação. Mas quando eu olho para ele, eu percebo que ele está andando rápido para chuchu. Então, ele acelerou a 100 km por hora, eu estava a 70. A dimensão que eu tenho desses 100 km por hora, com certeza, não é como se fosse 100, porque ele está andando rápido, mas eu estou um pouquinho menos rápida. Então, vamos supor que, para mim, é como se esse carro tivesse acelerado e tivesse chegado aí uns momentinhos. Mas o tio do caminhão, quem tem caminhão, Kombi, parça, sabe que é carro para toda obra, mas estava ali do meu ladinho e é um carro denso, pesado. Mas quem estava dirigindo o caminhão, não vou deixar isso lá, né? Quero chegar aí depois dessa Ferrari de jeito nenhum. Vou acelerar, vou mostrar que aqui tem poçante, tem motor e mete o pé. Esse cara, se ele colocar nesse caminhão a mesma intensidade que o cara da Ferrari colocou, com certeza ele vai ficar para trás de mim. Quando eu olho para ele que está andando aí, já conseguiu atingir os seus 60. Para mim, continua 70, tranquila, não quero me modificar. Olho para ele e falo assim, nossa, ele está andando aí como se fosse um 55. Mas se eu olho para ele e olho para a Ferrari, eu falo, nossa, a Ferrari está a 400 e ele deve estar a uns 5. Então, tudo é muito relativo. É isso que se chama ilusão de ótica, né? Que nem quando a gente olha ali no final da estrada, parece que a estrada está molhada. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo aquela densificação de algo que é muito sutil quando a gente chega, mas que de longe, por causa da velocidade, por causa de tudo que acontece, parece mais denso. E nos dá a impressão de que a pista está molhada. Então, é tudo muito relativo. Quando nós nos comparamos com os vários corpos, com os vários mundos, com a dimensão de tempo, o que a gente pode perceber? Que dependendo da densidade, da potência, da nossa vontade, nós podemos acelerar até um determinado ponto. E o que é acelerar? Acelerar é vibrar. Então, quando a gente acelera, quando a gente consegue fazer com que as partículas dentro de nós tenham uma velocidade muito grande, elas vão ficando cada vez mais energéticas, cada vez mais fortes no ponto de vista de energia. Quando a gente, ao contrário, faz mais slow, fica mais denso, mais forte, pensamento mais endurecido, a gente diminui um pouquinho esse potencial energético que é doado e fica represando algumas energias que não conseguem sair da gente por causa dessa vibração. De uma maneira muito, muito, muito mais simples, a gente pode pensar num ventilador.
Quando a gente olha lá para o ventilador girando, ele está numa velocidade baixa, a gente consegue ver todas as pás. Mas, de repente, se a gente aumenta demais, a gente olha e a gente vê as pás? Não. Então, se o ventilador está vibrando muito rápido, está liberando muita energia, a gente sente isso através do vento forte que vem na gente. E a gente olha e a gente não vê nada. A gente sabe que o ventilador está lá, sabe que está rápido, está sentindo essa energia melhor, porque a gente está refrescando, está ficando bem. Para algumas pessoas até dói, porque fala, nossa, esse vento forte entrando em mim tá doendo. Essa pessoa que estava quente demais, com uma febre, alguma coisa assim, ela não quer esse vento, ela quer ficar cobertinha. Então, como tudo isso é relativo, para algumas pessoas esse vento seria maravilhoso, para outras chegaria a doer. Então, depende tudo dessa diferença. E em física, o pessoal chama de DDP, que é a diferença de potencial. De maneira análoga, a gente pode aplicar isso para os nossos corpos energéticos e para como eles funcionam com relação ao tempo. Quando a gente está numa situação aí de dor, de intranquilidade, a gente está com a nossa energia ali densa, represada. Tudo que está ao nosso redor, que está no nosso antigo estado aparente de normalidade, parece que está passando numa velocidade muito mais rápida. Então, para a gente sabe que a gente está mais devagar. Quem já passou por experiências mais críticas, como a síndrome do pânico, a depressão, sabe que tem aquela impressão que olha para o relógio e fala assim, uau, eu vivi 24 horas de dor e angústia. Mas naquele tempo do relógio só passaram 5 minutos. Ao contrário, quando a gente está amando, brincando, dançando, sorrindo, com aquele pessoal que a gente curte, ou fazendo uma vibração sensacional, envolvido numa tarefa que a gente ama, quando a gente consegue nas nossas atividades sutilizar esse nosso sentimento, passa tão rápido. A gente olha para o relógio e fala assim, uau, 18h49, o Marcelo vai me matar. Quase. Passou rápido demais. A gente vai aprofundar isso aí, tá bom, pessoal? Mas é uma questão bem complexa que envolve realmente muito todos esses livros aí que estudam a vida no mundo espiritual. Então é importante a gente dar sempre uma passadinha por aqui, ok? Cadê os críticos que iam polemizar? Fechando o microfone, hein? Cheguei. Posso falar? Não, foi bem colocada a analogia que a doutora fez em relação a essa diferença do ponto de observador em relação à ocorrência. E vai de encontro, o que eu ia colocar, vai de encontro também com a colocação do Marcelo, referente à questão 240. Porque no próprio livro, no André Luiz, no capítulo 11, eles estão conversando sobre o Clarencio, e eles falam, não, o Clarencio só se ausenta do ministério, ele nunca se ausenta, ele somente aos domingos tira folga, e a folga dele é condicionada aí às câmaras de regeneração. No meu entendimento, dentro do umbral, fica completamente impossível a fixação de data ou tempo pela questão de você não ter um ponto de referência. Você perde o dia e a noite como ponto de referência, então, como o seu sofrimento é muito grande, para você, aqueles 8 anos que para o André Luiz, aqueles 8 anos, tanto podem ter parecido 18, como podem ter parecido minutos. Ele perdeu completamente esse parâmetro. Já no nosso plano, a gente tem o dia e a noite, que faz essa regulação. Nosso lar, por estar um pouco mais elevado do que nós, deve também se utilizar desse mesmo parâmetro.
Aí, Assim, temos os próximos capítulos, vou ter que te cortar, senão, a gente vai lá para frente. não vou falar mais do Lísias, pode deixar, não cagueto mais. Quer fazer considerações finais? É só para concluir, doutora. Uhum. Os espíritos que responderam à questão 240, eles já não têm mais esse parâmetro também, que eles estão em diversos planos, eles têm uma mobilidade, uma capacidade de transitar entre os planos incomensurável para a gente, né? Então, eles podem estar tanto em planos que tem a regulação de noite e dia, como planos que talvez nem exista essa regulação, né? Isso mesmo. Então, Exatamente. Marcos fez uma colocação ótima aqui, obrigada, viu, Guilherme? Marcos fez uma colocação ótima aqui, né, sobre a ressonância Schumann, enfim, uma série de artigos que a gente tem, que a gente pode ler, que a gente pode contribuir. Eu curto muito esse tipo de coisa, acho que é importante para a gente crescer junto, e só vou pedir um pouquinho de paciência, porque realmente a gente tem bastante coisa para aprofundar. Eu estou prometendo para vocês um material aí que eu estou trabalhando já faz tempo, não tive oportunidade, essa semana eu vou mandar, e aí assim que a gente tiver a oportunidade, a gente faz um outro dia daquele sem tema, né? Aquela reunião livre, exatamente para a gente poder pegar aquilo que a gente assimilou, que a gente viu do material de apoio, que todo mundo curte bastante material de apoio. Eu não estou mandando exatamente porque eu estou compilando uma série de materiais que vão servir para uma série de capítulos. Combinado? Tio, é com você. Então vamos lá. Propriamente dito, o capítulo. Saindo do hospital, o nosso André Luiz já está melhorzinho, né? Como ele sempre gosta de falar, está melhorzinho, agora não fala mais nada, agora está melhorzinho, já sai andando. Então, decorrido algumas semanas do tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Durante muito tempo, a gente não tinha essa ideia do plano espiritual. A ideia que a gente tinha do plano espiritual era ou estar vivendo em nuvens ou estar vivendo em sofrimento eterno, né? Mas aqui o André Luiz está nos trazendo que em nosso lar a vida continua de uma forma muito próxima ao que ele vivia na Terra, só que já mais evoluída, né? Tanto é que, ainda tem ar puro, tem atmosfera de tranquilidade espiritual, é totalmente diferente do que ele presenciou nas zonas de baixa vibração. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Lembra que o Lísias falou? Lísias falou que nosso lar é uma colônia de trabalho e que eles são felizes por terem trabalho para poder ocuparem o seu tempo, né? Então as vias públicas ficavam cheias de pessoas trabalhando. Entidades numerosas iam e vinham. Agora, olha que legal. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Tem alguma diferença da vida que a gente presencia hoje? Pessoas que passam pelo nosso lado e se deixar atropela, e tem pessoas que cumprimentam, dá bom dia. E é mais ou menos assim nosso lar. Então, a espiritualidade que está em nosso lar é muito próxima ainda de como se vive no plano material. Não tem um choque de mudança que a gente possa falar assim, já estou no plano espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas não sabem ainda que estão num plano diferente, né? Quer falar alguma coisa, Ivori? Não, tranquilo. Tranquilo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa paisagem de nosso lar? Não? Tranquilo? Quando chegar lá, tá todo mundo beleza, pá, ninguém vai bater em ninguém, é 25 de março, né? Porque agora já passou tempo. Passou bastante tempo, agora já tá 25 de março lá, né? Sacoleiro para lá, sacoleiro espiritual para cá, e assim vamos. E aí o Lísias fala para ele, tudo aquilo que ele está vendo, todo aquele povo, todo aquele lugar ali, é um lugar só, é o Ministério do Auxílio.
Então, tudo que vemos, esses edifícios, as casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Lá vivem os orientadores, operários e outros serviços da missão. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces. Olha que interessante, a gente faz uma prece, ela vai para o Ministério do Auxílio, né? E lá ele seleciona, porque a gente muitas vezes a gente pede coisas que não precisa pedir. A gente não sabe o que pedir. Lembra que a gente viu da aula passada? Muita gente não sabe o que pedir. Faz oração que não tem nada a ver. Isso quando nós não fazemos uma oração só da boca para fora. Essa oração que é só da boca, não chega nem lá, tá? A gente faz aqui e cai no pé da cama já. Não chega nem lá perto, porque não tem sentimento. Para elevar uma prece, tem que ter sentimento. É também lá no Ministério do Auxílio que preparam-se as reencarnações terrenas. Então, as reencarnações são preparadas também lá pelo Ministério do Auxílio. Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, que foi o que aconteceu com André Luiz. E olha que interessante, aos que choram na terra. Então, o auxílio não é só para o plano espiritual, eles também fazem auxílio para quem está na terra. Quem está sofrendo, quem está chorando, tudo isso passa por esse Ministério do Auxílio. Eles estudam soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Gente, lembra que quando a gente fala que o centro, embora termine o horário do nosso trabalho, ele continua funcionando? Às vezes a espiritualidade que está lá continua recebendo um auxílio, até que espíritos como esse aqui do Ministério do Auxílio venham resgatá-lo e levá-lo para alguma instituição que possa cuidar dele de forma mais objetiva, né? Os nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob orientação dos que nos presidem os destinos. Então, a organização de nosso lar, ela deve estar diferente disso do que o André Luiz está falando, porque ela vai se aperfeiçoando dia a dia. Então, já tem outras coisas que eles podem estar fazendo agora, que não foi relatado pelo André Luiz, porque ela está mudando. E uma coisa interessante, né? Quando nós vivemos em sociedade, é necessário a política. Nada mais é disso aí do que a política, né? Eles estão organizando, eles estão separando o trabalho, aqueles que conseguem trabalhar de um lado, trabalhar de outro. Então, isso é necessário. Quando a gente tem muita gente, muito pensamento, é necessário essa organização. Porque senão, imagina, se a gente vai ver até no capítulo a seguir, que quando essa direção não funciona, a balbúrdia come solta até no plano espiritual. Alguém quer colocar alguma coisa? Só uma frase, na verdade, para não nos estendermos, que agora não me lembro de quem é o autor, mas quando tivermos moralidade, né, quando nós tivermos moralidade, amor, legalidade, quando nós formos seres mais elevados, não precisaremos nem das religiões e nem da política. Quando formos organizados, quando formos morais, a política e a religião não serão necessárias. Então, a gente tem que entender exatamente isso que o Cláudio está colocando, né, que esse pós-guerra mundial e outros conflitos mudaram muito as relações entre a Terra e a espiritualidade, que sim, nossos laços eles se estenderam, mas que o nosso lar está muito, muito próximo de nós, como o Guilherme colocou. Então, as organizações são muito parecidas. Então, vamos lá. E aí o Lígias vai começar a contar um pouco sobre a história de nosso lar, né? A colônia é essencialmente de trabalho e realização. Divide-se em 6 ministérios. E os ministérios são assim, gente, do mesmo jeito que está aqui na foto, né?
Eles são divididos como se fosse uma estrela de 6 pontas, uma estrela de Davi. Então, ela tem 12 ministros em 6 ministérios. E tem o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os 4 primeiros, que são da Regeneração, Auxílio, Comunicação e Esclarecimento, se aproximam mais das esferas terrestres, ou seja, esse pessoal que trabalha nesses 4 ministérios, quando precisa, é eles que vêm à Terra para nos auxiliar, né? O da regeneração, o do auxílio que faz as preces, da regeneração que faz os passes, a comunicação, que muitas vezes são os espíritos preparados a dar a comunicação mediúnica, e o do esclarecimento, que são os do estudo. Já os outros 2, da elevação e da união divina, eles estão mais ligados ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Então, o nosso lar não é uma zona de espíritos puros. É uma zona de transição entre aqueles que já acabaram de desencarnar, mas têm mais problemas do que soluções, né? Então, por isso que eles estão numa zona de transição. Tanto é que tem aqui um dos trabalhos do auxílio é ajudar na reencarnação, né? Então, a gente precisa muito passar por esse do auxílio. Eu vou falar para vocês o seguinte: tem alguém a formação do nosso lar diz que é muito parecida com aqui de Santos. Eu sempre esqueço qual é o nome dessa aqui de Santos. Eu ia aqui para essas 2 colocações. Na primeira questão da Alvorada Nova, né? Alvorada Nova, isso. Sempre esqueço. Exatamente. Alvorada Nova é muito parecido. A questão que a gente pode pensar das colônias espirituais com relação à organização política, organização de departamentos, a densificação, etc., é muito parecido com o que a gente compreende no planeta, de acordo com as pessoas que estão naquele local, com a energia dessas pessoas, com as necessidades, né? Porque imagina se a gente desencarna agora e, de repente, vai para uma colônia espiritual onde tem um movimento absolutamente otimista. Imagina nós brasileiros tendo que passar por essa experiência. Então, assim, é complexo. A gente tem que entender que a colônia espiritual para a qual nós nos dirigimos, no mais das vezes, tem uma organização muito parecida com a nossa, tem algo, né? É uma transição, é um momento de passagem. Então, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, a questão da pandemia, que o seu Cláudio colocou, que nós estamos quase na regeneração. A gente tem que compreender, sim, a Terra, apesar de ainda ser um planeta de provas e expiações por classificação, mas essas classificaçções são muito estanques, né? Na verdade, nada é assim, é só uma maneira didática da gente explicar, mas é um planeta, sim, que já é regenerando, né? Igual quando nós somos formandos, ou quando nós fazemos o exame espiritual e somos neófitos. Então, assim, tudo isso está em constante transformação, a Terra também já está nesse momento de regeneração. E os desencarnes coletivos nós sabemos que são necessários para algumas transformações que são mais drásticas aí. Então, realmente, nós não damos saltos, mas às vezes precisam acontecer determinadas coisas para que a evolução continue aí como tem que acontecer. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Depois a gente vai ver que o André Luiz ele vai ter acesso a quase todos esses ministérios. Só não vai ter acesso aos da elevação e dentro da união divina, tá? Mas agora de todos os outros ele vai relatar o trabalho. No trabalho de regeneração, lembra que o Lísias falou que existe em nosso lar pessoas que estão mutiladas, pessoas que não têm forma, como os ovoides, eles vão para o Ministério da Regeneração. Então, só que a pergunta é,
Os serviços mais grosseiros estão no Ministério da Regeneração, o mais sublime na união divina. Tem diferença entre esses trabalhadores, de um lado e de outro? Não tem. O amor é o mesmo. Alguns se doam mais no trabalho de regeneração, outros se doam mais no trabalho da união divina. É igual no centro, gente. Nem todo mundo quer fazer preleção. Tem muita gente que adora dar passe. É melhor um do que o outro? Muito pelo contrário. Não existe diferença só porque o trabalho ele tem trabalha com espíritos com maior dificuldade, tá? Não existe esse tipo de diferença espiritual. Então vamos lá. Agora sim vai começar a história propriamente dita de Nosso Lar, como ela foi fundada. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Ele está falando isso porque quando espíritos começaram a desencarnar, que vieram da Europa, por causa que eram os portugueses, encontraram justamente uma forma muito primitiva de construções espirituais. Porque quem fazia essas construções espirituais eram os índios, né? Os verdadeiros brasileiros, como diz as pessoas, né? Mas eles ainda estavam no início da sua caminhada evolutiva. Eles não tinham como fazer nenhum tipo de uma construção muito diferente daquilo que elas conheciam, que era oca, taba e coisa parecida. Então, quando espíritos mais evoluídos chegaram lá, começaram a tentar ajudar os espíritos indígenas a construir coisas melhores na região do Nosso Lar. E ele coloca aqui, ó, nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Então, quando a gente tem uma ideia, quando a gente quer, por exemplo, fazer um trabalho no centro, tenha certeza, essa ideia já veio lá de cima. É uma ideia que nos foi inspirada pelo plano espiritual superior, que já nos colocou a ponto desse trabalho que a gente tem essa ideia de fazer. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Lembrando que os primeiros, ele está falando mais ou menos do século XVI, que é quando os portugueses chegam aqui, ali no Rio de Janeiro, e quando eles chegam lá, a gente tem que pensar o seguinte, quem morria eram os índios. Índio, embora a gente idealize índio como seres que são ambientalistas e tudo mais, né? Naquela época, no século XVI, eles estavam muito perto da Idade da Pedra. A Europa, em relação ao povo que estava aqui no Brasil, tinha uma diferença evolutiva material de 30 mil anos. Então, quando eles chegaram aqui, sim, os nossos índios ainda não conheciam nada da era do metal, não tinha passado pela era do bronze, eles saíram da pedra e do osso diretamente para o metal que era trazido pelos portugueses. E eles eram muito, muito embrutecidos. Então, quando os espíritos que desencarnaram aqui, espíritos portugueses, desencarnaram aqui e chegaram no plano espiritual, era muito denso, Os índios continuavam brigando entre eles lá. Marcelo, né? Só um instante. Sim, pode falar, desculpa. Na verdade, o que houve com os, entre aspas, índios, na verdade, eram os nativos que foram massacrados pelos portugueses.
eu entendo que a espiritualidade montou um acesso a, inclusive, os nativos, tá? Que a gente chama isso de o grande genocídio do ser humano que portugueses e espanhóis fizeram na América. Eles dizimaram qualquer tipo de cultura que pudesse sobreviver, tá? E isso, a nível espiritual, foi se construindo uma tentativa de uma relação harmoniosa para receber espíritos dos dois lados, tá? Porque na verdade, foi um genocídio o que aconteceu nas duas Américas, principalmente no Brasil. Houve Não, um genocídio geral, tá? tá, É isso que eu não, compreendo com historiador, tá? tá, não vou entrar na ordem história política. Vou entrar naquilo que a espiritualidade conta como sendo assim, quando um primeiro espírito português desencarnou no Brasil, e pode ter sido não só por guerra contra os índios, lembrando que os índios já brigavam entre eles, quando ele desencarnou e chegou no plano espiritual brasileiro, ou que estava na região lá do Rio de Janeiro, o que ele encontrou foi justamente isso. Porque a espiritualidade que estava encarnada no Brasil era aqueles simples e ignorantes espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Não vou entrar no mérito do que aconteceu com os europeus aqui no plano das Américas. Era necessário esse choque cultural, mas é lógico que eles excederam-se naquilo que devia ter sido feito. Só que aí eles vão arcar com as suas consequências espirituais também, né? Eles tiveram essa missão, é só ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eles tinham essa diretriz, só que acabaram se perdendo porque eram humanos, né? A gente também tem uma diretriz que tem que seguir e acaba não seguindo. Então, assim, erraram, os europeus erraram, mas também trouxeram para esse país muita evolução material. Eles não tinham uma evolução espiritual, eles tinham uma evolução material e trouxeram aqui para o Brasil. Tá, então, eu não vou entrar nessa questão de história socialista. Não socialista socialista da sociedade, assim, né? Mas, assim, eu entendo que teve um massacre, sim, eu entendo que em lugares como a América Latina teve realmente excessos por causa do povo da Europa, mas tinha um porquê disso acontecer, tá? Então, eu não digo, eu não tô falando que não existiu, viu, seu Cláudio? Concordo até com suas colocações, não sou contra a sua colocação. Só não vou por esse caminho aqui no nosso estudo. Mas obrigado pela sua colocação. Eu não estou indo contra a sua colocação, por favor, não é isso que eu estou querendo dizer. Apenas não vou utilizá-la aqui e vou usar aquilo que a espiritualidade nos colocou. Então, tá. Onde se congregavam hoje vibrações delicadas e nobres, ou seja, onde hoje no nosso lar, o André Luiz está vendo vibrações delicadas e nobres, o ar puro, a parte espiritual elevada, edifícios de fino trabalho, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente está falando, né? Se vocês já viram em algumas anotações, Kardec ele foi chamado de racista por algumas colocações que ele teve, e o próprio Chico Xavier teve problemas aqui nesses pedaços por causa dessas colocações. A gente está falando que os silvícolas eram espíritos que tinham acabado de sair da sua inocência espiritual. Eram crianças, eram bebês espirituais. Por isso que eles tinham a mente rudimentar. A gente tem que entender que os índios, aquilo que eu falei para você, os índios aqui no Brasil tinham, estavam ainda na idade da pedra lascada, né? Então era complicado.
Então, por isso que eles não tinham como fazer uma construção melhor. Por isso que o Lísias coloca que eles tinham construções infantis de suas mentes rudimentares. E depois, é lógico que hoje em dia os índios são mais evoluídos, né? Até porque portugueses e espanhóis que dizimaram muitos índios reencarnaram como índios, né? Os fundadores... Rapidinho, desculpa, só fazer mais uma colocação com relação a tudo isso que a gente está conversando, com relação ao que o Marcos perguntou das organizações. Claro que Nosso Lar, naquela época, não tinha essa organização exatamente porque, imagina se essas pessoas que desencarnaram com as necessidades que possuíam naquela época, encontrassem logo de cara uma organização que nunca fizeram parte, que não tem a menor ideia de por onde começar. Então, realmente seria um fator de muito mais dificuldade. Então, as coisas realmente elas vão crescendo até de acordo com a pessoa que habita e com a maneira como nós vamos perceber que são colocadas as coisas. Até porque nessa época que foi a fundação de Nosso Lar, que foi no século XVI, mais ou menos no 1560 e pouco, 1550 e pouco, eu acho, estava tendo uma luta aqui no Brasil entre portugueses, franceses, e dos dois lados havia índios que se juntaram com cada um desses países, né? Então, assim, era realmente um clima muito pesado que estava aqui no século XVI. Outra coisa, como o Marcelo também comenta a respeito de que, depois disso, os índios evoluíram muito mais, nós estamos utilizando o termo os índios evoluíram, os índios, que são os exemplos que nós temos. Mas é óbvio que todos nós, né, o homem para, mas a lei funciona, todos nós estamos evoluindo constantemente. E de forma alguma existe algum tipo de colocação, mesmo porque nós não estávamos lá em lembrança, existe algum tipo de colocação com relação a quem é superiormente moral ou não, né? Porque às vezes as pessoas colocam essas questões, mas o cara que estava lá lutando, que estava brigando, que estava dizimando, que estava invadindo, que estava na guerra, será que tem uma moral maior ou superior do que o índio que, afinal de contas, estava lá na casa dele? Será? Então, assim, a gente realmente não tem essa capacidade de compreensão, por isso que o Marcelo disse, a gente se embasa exatamente no que a espiritualidade traz para a gente, para nos esclarecer. Eu acho que agora esse último parágrafo vai esclarecer, inclusive, aquela colocação, vai confirmar aquela colocação que o seu Cláudio disse, né? Agora o Lísias vai confirmar aquilo e ver como é a diferença entre quando a gente está encarnado e quando a gente está desencarnado. Olha lá, no último parágrafo ele fala o seguinte: os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegaram à esfera material. Então, assim, do mesmo jeito que os europeus que chegaram aqui, eles tinham um esforço para poder unir essa nação que estava em formação, no plano espiritual também, mas com uma diferença, diz o Lísias, que aqui, no plano material, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. Tá, gente? Porque a gente, quando está na matéria, a gente faz caquinha. A gente, no plano material, a gente adora fazer caquinha, embora venha preparado do plano espiritual para poder auxiliar na implantação do evangelho aqui em terras brasileiras. Não era nem terra brasileira ainda, né? Era terra de Santa Cruz. Analogamente, desculpa, Marcelo, analogamente é como quando a gente está no centro espírita, né, gente? Isso se chama verniz social. A gente está na casa espírita, a gente tem um determinado comportamento porque a gente compartilha desse hálito mental de todas aquelas pessoas que formam aquilo, algo diferente do que cada um de nós. Não é simplesmente, se a gente pegar todo mundo aqui, se reunir, a gente tem um determinado hálito mental. Se a gente pega todo mundo aqui e se coloca dentro da casa espírita, nós temos outro, porque os nossos acompanhantes são outros, nossas vibrações são outras, nossas intenções são outras. Então, é mais ou menos a mesma coisa. O Marcelo está colocando, quando a gente está no plano
espiritual, quando a gente não está encarnado, é mais ou menos como quando a gente está no centro. A gente está cheio de boa intenção, a gente quer fazer, a gente enxerga com clareza, a gente tem toda aquela vibração, né, em torno da gente, falando, esse caminho é esse e tal, dá para fazer. E aí você fala, tô prontão. Aí você sai daquele trabalho maravilhoso na casa espírita, sutil e sublime, e eis que batem no seu carro ou roubam o seu relógio. E aí é que você realmente vai saber se você conseguiu ter algum tipo de conquista, de se manter nessa vibração, nessa sintonia, apesar de tudo que vem em volta de você, ou se não, se realmente não foram conquistas ainda, foi só um treino. É por isso que a gente encarna, para saber se a gente conquistou ou se foi só um treino. E aí ele termina, né, já que lá no plano material imperava a violência, a guerra, a escravidão, lá nos primórdios do nosso lar reinava o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então foi assim que eles conseguiram fazer com que nosso lar saísse daquela vibração tão pesada e conseguiram fazer esse oásis de bonança espiritual. E esse quadro que está aqui do lado é justamente isso, gente. A gente vive nessa situação ainda de violência, guerra urbana, escravização pelas partes como a gente conhecia antigamente, mas a servidão pelo querer, pelo ter, né? E a gente tem que agir como esse pintor aqui, jogar cores límpidas no ambiente, através do nosso serviço perseverante no bem, da solidariedade fraterna e o amor espiritual. Eu acho que na outra encarnação eu vou conseguir falar solidariedade de uma vez só, tá? Por enquanto eu estou gaguejando na solidariedade, para ver que eu não estou vivendo em solidariedade assim. E aí, falamos então do governador, que depois a gente vai até no próxima semana, vai ver um fato muito interessante que aconteceu com esse governador por causa da parte de alimentação, e o Ulisses continua, né? Agora já falando dos dias atuais. Entretanto, é ele, o governador, o trabalhador mais infatigável, o mais fiel que todos nós reunidos. Tá? Diferente da meritocracia que a gente quer que seja aqui da política, que seja apenas pelo tecnicismo, aqui é pelo que mais trabalha, o que dá exemplo. É por isso que ele é o governador, né? É igual, deixa pra lá. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimento. Nós outros, ou seja, os trabalhadores comuns, gozamos de entretenimento habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão de que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Ah, mas o espírito dorme? Não dorme como a gente, né? Não tem, porque eles não têm essa necessidade física, mas eles precisam dar uma relaxada nas vibrações. Tem que melhorar suas vibrações, então ele precisa dar o descanso, que aqui ele está chamando de sono. Mas é como ouvir uma música, ler um bom livro, ele precisa desse descanso, só que o governador continua trabalhando. E o Ulisses ainda coloca, parece-me que a glória dele é o serviço perene, ou seja, é estar sempre trabalhando. Ele está descansado quando está sempre trabalhando. É lógico, gente, que ele é um espírito superior, por exemplo, ao Ulisses, né? O Ulisses não está no mesmo nível do governador. O governador, ele tem um acesso aos planos superiores. Aí o Ulisses fala, basta lembrar que eu estou aqui há 40 anos e com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas, porque ele está sempre trabalhando, né? Então, o governador do nosso lar não precisa inaugurar poste, né? Que nem aqui, né? Inaugura poste, inaugura rua, não precisa. Ele só trabalha em favor do seu próximo, que é lá em nosso lar. Marcelo Marcos,
uma pergunta aqui, desculpe, se as colônias espirituais do Brasil estão todas sob a supervisão de Ismael. Eu não sei responder essa pergunta. Sim, Ismael é o responsável pela evangelização do país inteiro, tá? Inclusive, Marcos, não sei se você leu o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é bem legal, porque no começo Ismael estava desesperado, porque só vinha ladrão de Portugal para cá. Ele falou, pô, como é que eu vou evangelizar desse jeito, Jesus? Me dá a mão, como é que fica desse jeito aí? Aí começou a vir os jesuítas, pelo menos, para dar a mão para Ismael. Mas sim. Esses foram os piores também, né? Os jesuítas. Foram também auxiliares da destruição do povo nativo, né? Mas pelo menos trouxeram o conhecimento primordial do evangelho. Não aplicavam o evangelho, mas pelo menos traziam o evangelho, né? Então, sim, viu, Marcos? O Ismael é o responsável pelo território brasileiro em sua evangelização, tá? Então, o seu pensamento, ou seja, o pensamento do governador, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Não faz muito comemoramos o 114º aniversário de sua magnânima direção. 114 anos o tio está lá, e se ninguém derrubou ele, ele continua lá ainda, né? Está lá ainda governando, embora algumas pessoas dizem que o próprio André Luiz já é um governador, mas eu não tenho certeza dessa informação, não. Tá? Então, assim, e ver que ele... ver como ele... O que eu ia falar agora mesmo? Sim, ver como ele amplia o seu pensamento a todos os ministérios, desde o mais severo, que é o da regeneração, até o mais sublime, que é o da elevação espiritual, né? Então, assim, gente, ele trabalha por todos incansavelmente. Ele dá o exemplo. É assim que acontece a direção no plano espiritual, assim como Jesus colocou para os apóstolos. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o que mais serve, né? Ele lavou os pés dos seus apóstolos, mostrando justamente isso. Ele, sendo o governador planetário, ele veio para servir. E é isso que o governador está dando como exemplo, que é um exemplo que a gente também tem que fazer, só que nós temos a matéria e temos que respeitar os limites do nosso corpo, desculpe. Evori, quer falar alguma coisa? Não, na verdade, nós estamos aqui no chat acompanhando algumas coisas, né? Nós entramos em alguns temas bem polêmicos hoje, já sabíamos que isso seria dessa forma. Eu avisei que ia ser... Gente, vocês vão ver quando falar de feminismo. Aí eu quero ver. Quero ver essa mulherada toda começar... Isso não são ideias minhas, tá? Eu não trago ideias minhas. Eu pesquiso, trago aquilo que a espiritualidade nos ensina, tá? Então, por isso que eu não entro nada de parte política, parte de história geral, não entro nisso. Eu trago aquelas informações que eu pego que a espiritualidade coloca, tá? A parte histórica... deixa eu só terminar aqui. Da parte histórica que a gente aprende na escola, aí cada um tem a sua opinião, tá bom? Pode falar, desculpa, Evori. Não, na verdade é só para complementar isso que você está dizendo pelo seguinte, existem algumas coisas que são absolutas, como a matemática, a física, enfim, que mesmo deixando, claro, muita brecha aí para muito estudo, mas existe um certo consenso que transforma modelo, lei, teoria, enfim, falaremos sobre isso mais para frente. Mas, com relação à parte de história, com relação à parte do subjetivismo, a gente não tem como relatar. E o que a gente não tem como relatar e não tem como dizer verdade absoluta,
conta, a gente não pode estar associando com relação àquilo que não foi amplamente estudado, amplamente difundido. Se é verdade, se é mentira, etc. Na verdade, isso pouco importa. O que a gente tem que pensar é elevar sempre o nosso pensamento, elevar os nossos sentimentos, né? Se a gente fica olhando para trás e falando, mas aquilo aconteceu, mas as pessoas, a gente vira estátua de sal, né? Então, bora para frente, pegar aquilo como um aprendizado, como podíamos ser nós, qualquer um de nós pode ter sido um dizimador, qualquer um de nós pode ter trabalhado aí num desses serviços, qualquer um de nós daqui a 20, 30, 100, 40 anos pode ser considerado uma pessoa sem escrúpulos, enfim, isso tudo é muito maleável, então a gente tem que, no mais das vezes, tentar fazer com que o nosso sentimento se eleve com relação a tudo o que aconteceu, ok? Gente, então a semana que vem a gente vai falar sobre alimentação lá no plano espiritual. Eu sei que muita gente aí vai ter algumas questões sobre alimentação. Espírita tem alguns problemas com alimentação, né? Nós temos um problema com alimentação, não sei por quê. Por mim, podia comer pizza direto, que para mim não tem problema, mas não pode. Eu sei que, por exemplo, tem muita gente em dúvida, principalmente sobre carne, sobre bebidas, né? Então a gente vai ver. Semana que vem realmente vai ser outro assunto polêmico. Agora, a partir de agora, os assuntos vão ficar cada vez mais polêmicos, tá? Imagine o Chico Xavier tomando pancada de todo mundo porque ele falava essas coisas. Se fosse hoje, seria pior, né? Porque hoje a gente tem um politicamente correto que o coitado talvez nem publicasse esse livro, porque ele vai falar sobre feminismo, uma mulher vai falar sobre feminismo e aí vai ser difícil. Quando Jori, passamos do horário, por favor, a vibração. E assim, agradecidos pelo tanto que recebemos, vamos direcionando os nossos melhores sentimentos de amor através das nossas vibrações.